Criança de 5 anos morre durante incêndio em apartamento. O detalhe disso é que a própria mãe da criança teria iniciado o fogo no local. O caso aconteceu em Taguatinga. Reportagem de Paulo Vitor Tatuzi e agora, na tela. Um mistério e tanto por trás da morte de uma menininha de apenas 5 anos de idade. E toda essa história, ela se passa exatamente aqui nesse prédio residencial que fica de frente para a rodovia BR-070, que liga o Distrito Federal até a cidade de Águas Lindas de Goiás. Foi aqui quando os bombeiros receberam o chamado via 193 para combaterem um incêndio. Esse incêndio, ele estava acontecendo exatamente no 11º andar daquele prédio ali. Veja só, onde há marcas que ficaram para trás. Ali, assim que os bombeiros chegaram, eles depararam com as chamas altas, tanto na sala do apartamento do 11º andar, bem como num dos quartos. Ali de imediato, os bombeiros socorreram a mulher que estava no apartamento. Mas só que os bombeiros, realizando um trabalho dentro do apartamento, combatendo as chamas, depararam com um dos quartos fechado. Ali, os bombeiros tiveram que arrombar a porta. E veja só, as chamas não entraram naquele quarto. Inclusive, a situação estava de difícil visibilidade, mas só que os bombeiros encontraram uma criança, uma menina de apenas 5 anos, praticamente já morta, no estado de rigidez cadavérica, segundo informações de algumas testemunhas. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros para essa criança, trouxeram ela para a parte de fora, fizeram diversas manobras, tentando ressuscitar essa criança. Foram cerca de 10 minutos de manobras, mas só que, infelizmente, aqui mesmo no local, os militares constataram o óbito dessa criancinha, essa menina de apenas 5 anos de idade, identificada como Dulce Maria. Ali de imediato, informações de testemunhas, inclusive de um bombeiro civil aqui das proximidades do edifício, do 11º andar onde aconteceu esse incêndio, ele conta que a criança estava extremamente gelada, fria, ou seja, que poderia possivelmente já ter sido morta antes mesmo desse incêndio. No detalhe da história, a criança que recebeu os socorros, os primeiros socorros, mas ali constatou-se o óbito, de imediato a polícia militar foi acionada. A mãe, que era a única que estava na cena do incêndio, ela foi detida, segundo informações, presa em flagrante e levada para prestar esclarecimentos na Polícia Civil, numa das delegacias aqui da área norte e central de Taguatinga. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, essa mãe, a princípio, ela foi presa, vamos caminhar aqui, meu querido Oberdan, presa por homicídio e também incêndio. Por quê? Agora, com a prisão dela, a polícia quer entender o porquê esse incêndio. O porquê que ela teria ateado fogo. Foi ela mesma que ateou fogo no 11º andar, no apartamento do 11º andar? Ela teria matado a própria criança, a filha de apenas 5 anos? Por qual motivo? Conversando com alguns vizinhos aqui no local, esses vizinhos, que não quiseram gravar a entrevista, disseram pra gente o seguinte, esses vizinhos, de que a mãe estava sofrendo de depressão, com transtornos psicológicos e que possivelmente ela estava tentando um autoextermínio e ali teria afetado essa criança, essa menininha de apenas 5 anos de idade. Esse caso agora segue para a Polícia Civil. A criança, assim que constatou-se o óbito,
O corpinho dela foi levado para o IML, para uma investigação mais detalhada, uma perícia mais detalhada, para identificar os próximos passos. Essa criança, ela morreu por conta da fumaça que acabou inalando do incêndio que atingiu tanto a cozinha, a sala, bem como nos quartos, porque a criança foi encontrada num quarto fechado. Ou essa criança, ela foi morta antes das chamas altas tomarem conta do edifício. São essas perguntas de que a perícia agora vai apontar, e essa investigação, principalmente colhendo o depoimento dessa mãe, vai dizer o que de fato aconteceu. Nós conversamos com vizinhos moradores da região que estão todos perplexos, estarrecidos com esse incêndio. Um incêndio fatal que tirou a vida de uma menininha de apenas 5 anos e que chocou todos os moradores desse prédio residencial. Eu vou me conter aos detalhes e não vou gritar, não vou espernear, que minha vontade era de xingar muito essa mulher. Depois dessa reportagem feita pelo Tatuzinho, o Dr. Mauro Aguiar entrou com a gente ao vivo aqui no nosso Balanço Geral e trouxe alguns detalhes que mostram que essa mulher, na verdade, é uma homicida contumaz. É uma homicida que planejou tudo, premeditou tudo, escreveu uma carta falando como faria, inclusive, da morte da criança e da morte dela. Ela é uma covarde. Ela é uma bandida. Ela é covarde por 2 vezes. Covarde por matar uma criança de 5 anos de idade e covarde por não se matar. Porque foi isso que ela colocou numa carta endereçada para familiares de que mataria a criança e depois se mataria. Essa covarde não se matou. Essa monstra, por que tu não pulou sozinho, fizesse o que você quisesse e deixasse a criança? Ela acabou sufocando essa criança, prendeu essa criança no quarto, tocou fogo no apartamento, pensando que esse apartamento pegaria fogo em tudo e a criança fosse queimada para que provas fossem queimadas junto com a criança. Mas graças a Deus deu tudo errado. Graças a Deus deu tudo errado. Até a carta que ela escreveu para a família estava intacta dentro desse apartamento. Ela escreveu essa carta por volta de meio-dia e botou fogo nesse apartamento por volta de meia-noite e 40, 12 horas depois. A criança que foi encontrada nesse apartamento não morreu pelo fogo. Essa criança estava no mínimo há 6 horas morta. No mínimo há 6 horas morta. O delegado Dr. Mauro Aguiar acredita que essa criança pode ter sido morta 12 horas antes desse incêndio. 12 horas antes desse incêndio. Essa mulher cometeu um infanticídio. Infanticídio chega a 30 anos de cadeia. Só que aí, tentativa de ocultação de cadáver, incêndio também, que essa mulher fez, premeditação do crime, a pena dela vai ser de mais de 40 anos de cadeia. E tudo leva a crer que essa mulher, essa bandida, fez isso por vingança do ex-namorado, ex-amado, ex-marido, que é o pai da criança. No final da carta, na última linha, nas últimas linhas ali, no último parágrafo, ela inclusive escreve um tal de Bruno, que parece ser o pai da criança. Parece ser o pai da criança. Eu tô tentando achar o trecho, achei. Ela escreve: Bruno, que você viva com essa culpa para sempre. Era o que você sempre queria, nunca mais ver sua filha. Que seja feita a tua vontade, com toda a dor e ódio do meu coração. Nunca quis ser pai de verdade mesmo. Meu desejo que todos os meus órgãos e da Dulce sejam doados, que sejam aproveitados e sejam cremados. Zenailde e Dulce. Ela assina desse jeito: Zenailde e Dulce, não chorem, pois vou estar em paz. Isso porque, segundo ela, no começo da carta, ela mataria a criança com um travesseiro e depois se mataria.
que ela tome toda a cadeia do mundo.